Bom dia, gente. Bom dia para quem está vendo ao vivo, né? Esse conteúdo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Um salve em especial para os participantes do Rise, que também vão ter acesso a esse conteúdo. Queria dar super boas-vindas para vocês. Vai ser mais uma sessão do Agency Talks. Dessa vez super legal. Eu sou muito empolgado com esse assunto, que é AR, realidade aumentada. E é um assunto que faz muito sentido agora. Acho que ele sempre é importante, né? Mas faz muito sentido agora porque a gente está vivendo numa realidade em que aproximação, em que experiência é uma coisa que a gente vai precisar incorporar de um jeito diferente nas nossas vidas, né? Com o isolamento social, com as mudanças de consumo que a gente está passando, AR ganhou uma nova dimensão. Então a gente está priorizando esse assunto, né? Para esse momento agora. As agências geralmente têm muita vontade de fazer, mas várias dúvidas, né, de quando usar, como usar, por que usar, especialmente como produzir. E por isso a gente se organizou aqui dentro do Facebook e junto comigo o Daniel Botas, que é um especialista criativo do Creative Shop, vai vir com a gente aqui demonstrar um pouco dos cases e o porquê de usar, né, até passando por alguns verticais de indústria, mostrando exemplos bem diferentes de como o AR pode ajudar uma campanha e pode ajudar uma marca a se aproximar das pessoas. E a gente também vai ver o Botas mexer um pouquinho no Spark AR, que é o aplicativo, é um software de execução, né, de produção de filtros, máscaras em AR. Só para a gente demonstrar o quão fácil é, às vezes dentro da própria agência, e uma pessoa que não tem grandes experiências com 3D nem nada, já consegue mexer, já consegue produzir coisas muito bacanas. Então eu queria trazer para o palco agora, palco virtual, esse palco em janela aqui, o Daniel Botas. Queria que ele se apresentasse um pouco. Eu não falei de mim também, né? Então, antes de passar a bola, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo. Pode voltar, Botas. Entra aí, cara. Vamos se apresentar junto. Meu nome é Gustavo, eu sou um Creative Agency Partner, eu sou do time de agências, né? Eu tenho uma interlocução muito forte com planejamento e criação. Por isso, eu e o Botas, a gente é meio que parceiro no crime aqui. Botas, conta aí quem é você na fila do pão, cara. Valeu, Gus. Então é isso. Todo mundo me chama de Botas, mas meu primeiro nome é Daniel Botas. Eu costumo dizer que só minha mãe me chama de Daniel, fora minha mãe, o resto todo mundo me chama de Botas. Eu, eu vim de agência, né? Antes do Facebook, eu passei por diversas agências, comecei como diretor de arte, diretor de criação, e por aí vai, até chegar no Facebook e trabalhar aí com o Gus, meu parceiro. E aí, uma das coisas legais assim da minha carreira que levaram até aqui foi exatamente isso, né? A exploração da inovação, a exploração do digital. Eu acho super importante a gente sempre estar procurando como as marcas elas podem inovar na propaganda, como as marcas podem inovar na comunicação, né? Nessa experiência com a audiência. E uma das coisas que a gente tem que sempre ficar olhando, e é como eu trabalho, na verdade, é justamente isso, olhando para essas plataformas novas, né, para tecnologias que aparecem, e como que a gente pode explorar essa tecnologia para uma marca se comunicar. Às vezes a tecnologia não é nem feita para isso, né, para propaganda, para comunicação de marcas, mas a gente tem que sempre ter esse olhar, como que eu posso explorar essa tecnologia, como que eu posso explorar essa plataforma para se comunicar. Uma coisa que eu acho muito legal, eu já vi o material que a gente vai apresentar aqui, né, que você vai navegar com a gente, e eu percebi que ele é muito diverso, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, antes mesmo de dar play, se AR é para uma marca ou um momento específico ou ele tem uma aplicabilidade muito transversal, ele consegue ser explorado e funcional
para quase todas as marcas. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Gus, eu acho que a gente está num momento muito embrionário do AR. Acho que a gente não conseguiu ainda explorar nem 5% desse potencial. Tem uma frase do Tim Cook, né, o presidente da Apple, que ele fala que em pouco tempo as pessoas vão estar tendo experiências de AR, né, o tempo todo durante o dia, né? Para onde você mexe, vai ter alguma coisa de realidade aumentada. Então, acho que a gente está, assim, isso até me causa uma certa ansiedade, um desespero interno, porque é exatamente isso, como que eu posso explorar mais essa tecnologia? E exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês é o início dessa história, e a gente realmente está escrevendo, né? Todos nós aqui conectados, estamos escrevendo essa história da realidade aumentada. Não tem... Quando eu comecei a trabalhar com internet, né? Comunicação em internet, eu tinha certeza que a internet ia ser a comunicação, né? A plataforma, a comunicação do futuro. Como eu tenho certeza hoje que realidade aumentada vai ser muito mais explorada do que ela é hoje. Então, o que a gente consegue ver hoje como filtro, né, de Instagram ou de Facebook, isso é só a pontinha do iceberg. E eu quero passar isso para vocês justamente para todos nós conseguirmos avançar nessa exploração dessa plataforma. Animal, cara. Bom, taca pau no conteúdo aí, eu vou até sair de cena aqui para abrir a janela da tua apresentação, cara. Vai fundo. Maravilha, aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Espero que todo mundo esteja vendo a minha tela. Então é isso, né? Como que a gente traz? É uma rápida apresentação aqui. Eu vou gastar 20 minutinhos, vou até marcar aqui no celular. 20 minutinhos nessa apresentação, que é uma inspiração para vocês, com o objetivo de provocar ideias. É isso que a gente, no meu time, dentro do Facebook, tem como objetivo de provocar que as pessoas criem, né, dentro dessa plataforma e, junto com a gente, elevem essa plataforma para um outro nível. Então, por exemplo, são exemplos como esses, né? Depois vocês podem dar uma olhada, tá aí o nome para vocês procurarem dentro do Instagram, da galeria virtual, né? Criar uma galeria virtual dentro de qualquer espaço que você esteja, trazer, né, uma qualidade de produção, como esse exemplo da aranha, ou uma experiência de game, né, que traz uma emoção, né, diverte as pessoas enquanto elas estão jogando. São exemplos como esse que fazem a plataforma evoluir e fazem, obviamente, com que as pessoas se conectem melhor, seja com um criador, seja com uma marca. Para começar, antes de começar a minha narrativa aqui, eu queria que, se vocês quiserem, no final, depois dessa apresentação, eu vou demonstrar, como o Gus falou, como funciona o Spark AR. O Spark AR, ele é o software que permite vocês criarem filtros para Facebook e Instagram. Então, se vocês quiserem, enquanto eu vou falando aqui essa primeira parte, já baixar aí, já fazer o download para que vocês acompanhem enquanto eu estiver demonstrando, já entra aí no sparkarfacebook.com e vai ter o botão de download ali para vocês baixarem.
Se der tempo aí nesses 20 minutos, é bom porque vocês, enquanto eu vou falando, enquanto eu vou demonstrando, vocês vão me acompanhando. Realidade aumentada, então, é isso, né? Como que a gente mistura elementos reais com elementos não reais, né? Elementos virtuais. E até ajudando vocês, para quem for criar filtros, para ajudar até na aprovação desses filtros. Então, todo filtro que é submetido para o Facebook ou para o Instagram, ele passa por uma aprovação. E essa aprovação, ela tem o objetivo de exatamente entender se aquele filtro é uma realidade aumentada ou não é uma realidade aumentada. Então, se você pôr um exemplo de reprovação, né, de filtros em AR, é quando a pessoa coloca um elemento na tela, né, na tela do celular, e não na cena que está sendo filmada ou fotografada. Então, o importante é que essa mistura de elementos físicos reais e elementos virtuais seja na cena, né, e não na tela. Se você colocar uma moldura, ele vai entender que aquilo não é uma realidade aumentada. Ele é apenas um elemento na tela. Então, é sempre importante pensar a realidade aumentada com os elementos inseridos na cena, contextualizado na cena. Tentando entender, fazer uma receitinha de bolo para a gente conseguir grandes resultados com a realidade aumentada, a gente seguir esses 3 pilares é um bom guia para todo mundo. Então, você criar um tipo de conexão emocional, né? Então, você divertir as pessoas, emocionar, fazer elas chorarem, fazer elas sorrirem, criar algum tipo de emoção durante essa experiência. Criar uma experiência que seja fluida. Então, a música conectada com a imagem, conectada, né, integrada com a animação, integrada com todos os elementos que estão presentes nessa realidade aumentada. E, principalmente, ela ser bem produzida. Existem muitas linguagens, aí a gente pode pensar assim, não, isso aqui é super divertido, mas não é bem produzido. Não, existem linguagens diferentes, mas a produção ela deve ser muito bem feita, muito bem detalhada, para que as pessoas, como eu falei, tenham uma boa experiência e assim saiam dali com uma imagem positiva dessa marca ou dessa mensagem. Então, e aí quando a gente traz a realidade aumentada para a comunicação, para o marketing, a gente vê algumas possibilidades de como a gente trabalhar uma marca, um produto, junto com o AR. Então, criar um valor para a marca, né, com essa conexão, com essa emoção que eu disse para vocês, o propósito da marca, a gente pode reforçar o propósito da marca, a gente pode criar um valor para o produto, reforçar o propósito do produto, e tentar, né, dependendo do produto, tentar fazer um test drive através da realidade aumentada, ou mesmo você conseguir emitir cupons em algum tipo de promoção. Eu dividi alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos para vocês, justamente para inspirar, e eu dividi eles em games, suporte e funcional. Então, os games, eles, como eu disse para vocês, quando as pessoas começaram a produzir os primeiros games para AR, e foi, eu acho que aquele exemplo que eu mostrei do Blink, né, que você vai piscando e o passarinho vai voando, ele foi, sem dúvida, um divisor de águas. E ele foi inspiração para muitos jogos, tanto de creators quanto de marcas. Um exemplo muito legal é o que o Burger King fez recentemente, ano passado,
e é um Pac-Man. Vocês estão vendo a minha cara aí, né? Então, um Pac-Man, só que usando a sua própria cara. E batata pro lado. E pra baixo de novo. E batata pra esse lado. E aí, muito importante é entender que a promoção, né, a campanha desse filtro, ela é fundamental, ela é tão importante quanto o próprio filtro, né? Se as pessoas não entenderem que a experiência que elas vão ter dentro do filtro vai ser algo interessante, isso você só vai conseguir passar através da campanha, elas nem vão experimentar aquele filtro. Um outro exemplo de game muito legal que a Reebok fez para demonstrar os seus novos produtos. Então, um ótimo exemplo aí de como você trazer valor reforçar o propósito do produto, mostrando que ele é um produto feito para a rua, para esse estilo de vida. Então, exatamente criando essa conexão do propósito do produto. Então, veja exatamente o que eu falei de craft, né? A qualidade da produção ela é fundamental. Você vê que a linguagem ela é uma linguagem de pixel, então uma linguagem aí até um pouco vintage, mas a qualidade da experiência ela tem que ser perfeita, né? Sem bugs, sem elementos que não estejam dentro do contexto do filtro. Então aqui é um ótimo exemplo tanto de experiência quanto de produção. De novo aí a campanha que leva para a experiência de realidade aumentada. Já vai explicando como que você interage nessa experiência. Como eu falei para vocês de promoção, olha lá, um exemplo ótimo de como entregar cupons. Nesse game, vou passar aqui. Olha que legal esse joguinho da Black Friday. Você mexe com a cabeça para pegar as ofertas, foge das caixas e no final, se fizer muito ponto, ainda ganha um cupom de desconto. É exatamente isso. Então você jogava, se você conseguisse desviar de todos os elementos ali brincando, você conseguia um cupom para usar na Black Friday. Então aí um ótimo exemplo de como criar né, de como usar o AR para uma promoção. E aí um exemplo da Ford muito legal, feito na Turquia. Eu vou passar, melhor do que eu explicar, eu vou passar rapidamente esse videocase aqui. Vamos lá. Então, todos esses exemplos que eu mostrei têm excelentes resultados, principalmente né, na pesquisa que a gente roda de Brand Lift. Todos, é impressionante quando você usa essa plataforma,
como os resultados são muito acima da média quando a gente fala de brand lift. Suporte. O AI ele se demonstrou uma ótima plataforma para suportar movimentos, eventos, causas, qualquer tipo, né, qualquer tipo de movimento que você queira fazer com que as pessoas participem e apoiem. O AI, sem dúvida, é uma excelente plataforma. Um exemplo desse foi o que a gente fez com Rock in Rio. Então, esse exemplo aqui, sem dúvida, foi uma inovação do AI, porque a gente conseguiu usar o AI para que cada pessoa dentro do Rock in Rio mostrasse a emoção que elas estão sentindo. Então, quando você abria esse filtro, ele mostrava espalhado pelo Rock in Rio a emoção que cada um estava compartilhando. Então, a gente conseguiu criar aí uma conexão das pessoas através do AI, né? Cada um mostrando a sua emoção, e você escolhia um tipo de emoção, né? O que você estava sentindo na hora, e também jogava no ar. E aí o mais legal disso tudo, né? Que criava essa nuvem de emoticons durante o Rock in Rio. Aqui. Outro exemplo muito legal de Todinho. Então, aqui Todinho, o nosso movimento era de, além de fazer as crianças se movimentarem, a gente queria que as crianças se conectassem com os pais. Então, a gente criou exatamente um AR para que as crianças dançassem com os pais, né? Então, chamassem os pais para, ao contrário, na verdade, os pais chamassem as crianças para dançar dentro dessa realidade aumentada. E aí vocês podem ver que ele transformou o AR em um clipe musical. Então, todos os elementos que estão presentes aqui, eles eram sincronizados com a música, criando exatamente esse efeito, né, de clipe musical. E aí, como vocês podem ver, várias pessoas compartilhando, a gente usou influenciadores para justamente conseguir mostrar para o público como é que era a dancinha, como que você devia dançar junto com os pais. Uma outra forma de você suportar aí, um exemplo de novo de Burger King, o Burger King criou uma coroa colorida durante a parada LGBTQ, e essa coroa, inicialmente, ela era uma coroa física, né, que era distribuída nas lojas do Burger King. Mas como que eles pensaram para que não só as pessoas que iam na loja ou que estavam em São Paulo, perto da Avenida Paulista, pudessem usufruir dessa experiência e suportar a causa? Então, através da realidade aumentada, pessoas, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, poderiam usar a coroa sem precisar estar na loja, sem precisar estar perto da Avenida Paulista, e assim conseguir, né, participar desse grande movimento. Falando sobre a parada, no mesmo, isso aconteceu, né, o do Burger King aconteceu ano passado, esse de close-up também aconteceu ano passado, muito legal. Vou passar também um videozinho rapidinho para vocês entenderem melhor do que eu falando.
Your first name is free, last name is dumb. You still believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. And use your power, spirit use your wings. Freedom. Man's right flower, it's in every living thing. Use your power, spirit use your wings. Bom, e aí o terceiro pilar aí que eu queria mostrar para vocês, né, desses exemplos, é o funcional. E é onde eu gostaria de provocar realmente vocês a criarem para esse pilar, né, para o pilar funcional. Então, como criar uma realidade aumentada que seja útil para a vida das pessoas, né, que realmente ajude as pessoas em algum problema, né, criando uma solução para elas. Então, o primeiro exemplo aí que eu gosto de mostrar é esse da Citroën, que ele cria exatamente isso. As pessoas que não estão perto de uma concessionária da Citroën, elas têm esse problema, né? Como que eu olho o carro, como que eu vejo o carro, como que eu, né, tento experimentar esse carro. E aí, a realidade aumentada funciona muito bem, como se demonstra esse carro, né, na sua própria garagem. Como que você customiza ele na sua própria garagem. Então, vocês podem ver que ele, né, você conseguia mudar a cor do carro, e exatamente a cor que você escolheu te levava já para o site para você poder comprar aquele carro. Então, você customizava o carro e já ia direto para o site para comprar exatamente aquele carro. Aí, só mostrando também a campanha, como ela funcionava, ela vinha direto do Messenger e através do Messenger a gente criou um bot para que você conseguisse personalizar esse carro e depois conseguir comprar ele. Meus 20 minutos aqui já acabou, mas eu vou acelerar aqui rapidamente, então, para mostrar mais um exemplo, que é esse do México. E ele é sensacional porque a gente tem muitos exemplos de maquiagem, né, usando realidade aumentada. Mas esse exemplo subiu a barra dos filtros de maquiagem, porque ele, além de mostrar a maquiagem no seu rosto, ele demonstra, né, ele faz um tutorial de como é feito. Então você vai seguindo no seu próprio rosto como você deve fazer essa maquiagem do Dia dos Mortos. Então, eu acho isso uma super ideia e, novamente, né, não é um AR só que não é uma experiência para você se divertir apenas, mas para ensinar alguma coisa nova para você. E aí, algumas coisas, já entrando agora no Spark, falar sobre o Spark. O que o Spark possibilita, né? Justamente para abrir aí uma possibilidade de criar ideias. Então, você pode colocar tom, né? Música, áudio. Você pode trabalhar a luz ambiente que a câmera está inserida. Consegue traquear não só o seu rosto, mas mais de um rosto. Consegue entender a sua mão, então, né, movimentos com a mão, ele consegue traquear a sua mão, ele consegue traquear uma imagem. Então, se você usar algum elemento ali na cena, ele consegue reconhecer essa imagem. E, obviamente, você pode colocar alguns botões ali para você conseguir interagir dentro do AR. Como eu disse, o
AR Ad é uma ótima forma da gente promover o próprio AR, porque ele já aparece no próprio filtro, no próprio feed, para você, só com um tap, você conseguir já abrir esse AR. Então é a forma talvez mais rápida, né, com menos fricção para que a audiência chegue no filtro. Ô Bottas, eu apareci aqui do nada no meio da tua apresentação de novo, porque o Beto, nas perguntas, mandou uma coisa muito relacionada a isso que você está falando. A pergunta dele era a seguinte: se existe algum gancho, algum formato que seja midiático, que seja um formato bustável e que entregue AR. Porque a dificuldade que ele disse, né, que existe nesse espaço muitas vezes você faz AR e você tem que apostar no orgânico. Então, um formato da gente entregar AR diretamente na campanha é isso que você está mostrando para a gente, né? Exato. Então, como eu disse, é a forma mais rápida de você levar a audiência para a experiência AR. Isso no Facebook. No Instagram a gente não tem esse formato ainda, mas, né, vamos torcer aí para que dentro em breve a gente vai ter. Mas, então, eu realmente recomendo, se você estiver fazendo um filtro no Facebook, usar o AR Ad, porque nele você tem essa conexão com a experiência mais rápida. Lembrando que no feed ele não vai aparecer com o seu rosto, né? Você precisa dar um tap ali, como está mostrando aí no exemplo, dar um tap para ele abrir a câmera. Ele abre a câmera, tá. Pra, obviamente, não invadir a privacidade das pessoas. Mas, dando esse tap, ele já vai abrir automaticamente a sua câmera com a experiência. Eu vou aparecendo, Bottas, no meio do teu caminho com as perguntas, tá? Aliás, gente, galera da audiência, quem quiser mandar pergunta, manda no chat. A gente está fazendo a curadoria aqui e eu vou disparando as perguntas no meio da apresentação do Bottas. Beleza? Taca pau, Bottas. E aí, um grupo aí para vocês seguirem já. Aliás, uma página e um grupo, né? A página do Spark AR Creators. Então, ali você vai ver um monte de exemplos, criadores, marcas, tudo que tiver de novidade vai aparecendo por ali. Então, sem dúvida, é uma página para vocês seguirem. E a comunidade aqui, o grupo do Spark AR, que aqui rola as discussões. Então, você vai ver que muitas dúvidas que vocês vão, se vocês entrarem, né, para começar a criar realidade aumentada, vocês vão ver que muitas dúvidas que vocês têm já foram debatidas dentro desse grupo. E se não foram, você coloca lá e automaticamente um monte de gente começa a debater em cima da sua dúvida. Também no Instagram, seguir aí o profile do Spark AR no Instagram. Também é quase o mesmo conteúdo, mas ali sempre tem uma coisinha a mais que só o perfil no Instagram vai oferecer. Antes de entrar, eu queria mostrar para vocês, né, se vocês se interessarem nessa produção, obviamente que eu vou mostrar aqui um pouquinho, um módulo iniciante aí do Spark AR, mas se vocês forem evoluir na realidade aumentada e precisarem de um trabalho mais sofisticado, mais profissional, tá aí alguns dos nossos parceiros, desses exemplos que eu mostrei, foram os que produziram. Então aí são parceiros que a gente trabalha muito junto para entregar esse nível de qualidade da realidade aumentada. Então vamos lá, eu vou tirar aqui a minha apresentação e vou para o Spark AR aqui. Então, se vocês conseguiram baixar aí o Spark AR, vocês têm essa telinha aqui. E nessa telinha, eu vou falar muito rapidamente, como eu disse para vocês, assim, um módulo super iniciante, tá? Para vocês
Quem já mexeu no Spark AR, eu acho que vai se sentir, não vai ver muita coisa nova, mas para quem nunca mexeu, eu vou dar um rápido overview aqui, fazer uma demonstração rápida para vocês começarem aí a se interessar pela realidade aumentada. Então, né, no momento de você, em vez de fazer um layout né, da sua ideia, já faz o filtro direto, já manda, né, para o cliente a experiência completa, pelo menos um protótipo dela. Então vamos lá. Aqui, então, o Spark AR, ele parece quem já mexeu em software 3D, ele é mais ou menos, né, um software 3D. E ele, então aqui ele tem os elementos que estão na cena, a câmera, né, a luz, o microfone, tudo isso está nessa cena. Para começar, eu vou adicionar aqui, ó, um objeto. Vou adicionar um objeto que ele é bem famosinho, se chama Face Mesh. Então, talvez o objeto mais usado no Spark AR. Olha lá, já deixou a cara do meu modelo aqui quadriculada. E nesse ambiente quadriculado, eu vou poder adicionar aqui do lado direito, ó, à medida que eu vou mexendo nos objetos aqui, ele vai me dando do lado direito as propriedades. Nas propriedades do Face Mesh, eu vou adicionar um material. Tá vendo que ele já mudou de cor aqui? Eu posso mudar essa cor. Apareceu aqui, ó, o meu material que eu adicionei, aparece nessa outra janelinha aqui, que é os meus assets. Então, se eu clicar nesse asset aqui, que é o material que eu acabei de criar, eu vou nas propriedades desse material. E aqui, ó, na cor, eu posso trocar a cor. Tá vendo? Vou deixar branco aqui, porque eu vou inserir uma outra coisa aqui. Eu posso inserir uma imagem. E aí já é a primeira coisa que a gente aprende que a gente consegue fazer no Spark AR, né? Colocar alguma maquiagem, tatuagem no nosso rosto. Então eu vou inserir uma textura. Vou aqui na minha pastinha. Vamos lá. Ó, já coloquei aqui uma tatuagem e um batom vermelho, já dando uma carinha para a nossa experiência AR. Como que eu fiz? Mas, Botas, como que você fez essa textura? Ótima pergunta, se alguém perguntou isso. Eu vou abrir aqui o Photoshop, ó, e já vou mostrar para vocês. A textura, ó, essa textura, ela é feita dessa forma no Photoshop. Eu tenho aqui o meu guia, que é esse rosto aqui aberto, né? Ele tem uma gradezinha. Esse arquivo facemesh.psg vocês conseguem achar facilmente na internet. Só dá um Google aí. E você tem essa grade que te posiciona onde você quer inserir a sua imagem. Depois disso, feito aí a sua posicionando os elementos que você quer no rosto, depois é só você salvar como PNG. Vou mostrar minha janelinha aqui. Salvar como PNG, né, fundo transparente, e tá feito. Você consegue inserir essa textura dentro do Spark AR. Outra coisa muito legal que tem aqui, que eu vou fazer rapidamente para vocês, é os elementos 3D. Então eu vou inserir aqui, ó, tem uma biblioteca dentro do Spark AR, uma série de elementos para você usar, tá? Você pode aqui, usando o Spark, você não precisa pagar, né? Eles são gratuitos. Então aqui 3D, objetos 3D, tem uma lista aqui gigantesca de coisas que você pode usar, justamente para você testar, brincar, aprender. Eu vou colocar aqui
um elemento, uma lâmpada. Olha lá, essa lâmpada aqui, ID é lamp. Vou importar, fazendo download aqui rapidinho. Aê, feito, tá lá. Vamos fechar aqui. Ó, e ele já, esse 3D já apareceu aqui nos meus assets. Eu vou inserir esse 3D aqui dentro desse Face Track, né, que é onde o sistema acompanha o rosto. Então, quando eu jogar aqui, ele vai também, esse elemento também vai acompanhar o rosto do nosso amigo aqui. Ele deu esse bug geral porque esse 3D é muito grande. Então, eu preciso diminuir o tamanho dele. Então, eu vou diminuir bastante. 009. E estou mexendo nas propriedades do 3D. 0.0009. Lá, ali, 3D. Esse 3D tem o vidro dele é um pouquinho transparente demais. Eu vou pausar aqui, ó, eu consigo pausar a câmera desse meu modelo. Eu também tenho aqui, ó, outros modelos que eu posso testar com outros rostos. Inclusive, eu posso testar no meu próprio rosto aqui, abrindo a minha câmera. Depois eu mostro para vocês. Então, vamos lá. Eu vou posicionar essa lâmpada aqui, ó, em cima da cabeça dele. Perfeito. E aí, eu vou tocar play aqui no meu modelo. Vamos lá. Olha lá. O cara está ali tendo uma ideia. Olha lá. Então, todo movimento que ele fizer com a cabeça, aquele 3D vai acompanhar. Simples assim. Uma outra brincadeira aqui, vamos ver se eu tenho... Vou usar 3 minutos aqui para mostrar uma outra coisinha aqui. Vamos ver se eu consigo a tempo. Aqui, ó, abrindo, né, na cena aqui o meu elemento 3D, eu tenho aqui as várias camadas do 3D. Então, eu vou... Deixa ele... Tá aqui, perfeito. Então, eu vou colocar mais um. Ó, aqui está o vidro do meu 3D. Se eu tirar o vidro, ó lá, aparece a luz dentro do vidro. Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou por aqui, vamos ver se consigo a tempo. Eu vou inserir mais um 3D. Mesmo elemento. Vou diminuir aqui, deixar do mesmo tamanho. Aí, pronto. Está do mesmo tamanho. Eu vou posicionar no mesmo lugar. Aí, pronto. Eu vou colocar aqui, passar ele para cima. Para ele poder aparecer. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse de cima. Eu vou tirar o vidro. E aí, eu tenho uma lâmpada acesa. Eu toquei. Olha lá. Lâmpada acesa. Legal. Aí, uma outra coisa que eu posso inserir aqui, ó. Eu tenho dentro do Spark AR, aí já... Aqui eu já mostrei para vocês o módulo iniciante. Aqui eu já começo nesse Path Editor aqui, eu já começo um nível mais avançado. E aí, se vou passar rapidamente, vai ser um pouco mais complexo, mas só para vocês terem uma ideia do potencial desse negócio aqui. Então, quando eu abro esse editor Path, eu posso colocar alguns comandos aqui. Então, um comando que eu vou colocar aqui, ó, é o de encontrar o rosto das pessoas dentro do Spark. Aí eu vou puxar aqui, ó, puxando essa linha,
eu posso colocar mais um comando, que é o Face Select. Então, além de encontrar, ele vai selecionar esse rosto. Lembrando que eu posso encontrar mais de um rosto dentro da realidade aumentada. Aqui puxando, ó, agora eu quero fazer um comando com a boca. Opa! Ó. Então eu quero que quando a pessoa abrir a boca, eu quero disparar um comando. Que comando é esse? Eu puxando aqui, ó, eu vou escolher um comando que chama Pulse. O Pulse, ele é um turn on, turn off. Então vai ligar e desligar alguma coisa. Então quando eu abro a boca ou fecho a boca, ele vai desligar e ligar alguma coisa. E aí que eu vou colocar aqui essa lamp aqui, eu vou tornar ela visível e não visível. Então eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. Eu automaticamente jogo essa lâmpada, essa condição de visível ou não dentro desse path. Vou ligar aqui. Ele já criou um switch. Então vou colocar aqui turn on, turn off. E eu acho que vai funcionar, hein? Vamos ver. Vamos dar um play. Então, quando ele abrir a boca, amigo, abre a boca, acendeu a luz. Então, quando ele abre a boca, ele tem a ideia e acendeu a luz. Eu fiz meio rápido, eu sei, mas é mais para dar como eu falei para vocês, um overview de como funciona o Spark e de como rapidamente você pode criar aí um protótipo das suas ideias. De novo, existe o que eu estou mostrando aqui é algo bem iniciante. Esse Patch Editor, ele já é um módulo mais avançado, mas, novamente, é uma maneira visual de você brincar aí com a interação, a interatividade dentro do AR, e tem um nível mais avançado ainda, que é você programar mesmo toda essa experiência. Então, se você for aqui, ó, adicionar mais um asset, você pode adicionar um código JavaScript. E através de lá, se você sabe programar, você consegue fazer toda essa interação direto no código. Tá bom? É isso, gente. Então, acredito que vocês tenham algumas perguntas. Por favor, estou aí aberto às perguntas de vocês. Vou tirar a minha tela e vou voltar na câmera. Menino, várias perguntas aqui, viu? Algumas super boas. Quero ver, inclusive, sua capacidade de responder aqui todas essas dúvidas. A primeira, inclusive, que o Guilherme mandou, se tem um passo a passo, algum lugar que tem um passo a passo para entender a composição, né, desse formato que é o AR Ed. A gente tem um link, a gente vai, não sei se já respondemos, mas vamos colocar no próprio chat, tá? Porque é um link, vocês podem clicar lá e ir para uma página do Facebook que explica passo a passo como faz esse formato, como desenvolve e publica esse formato, tá? Então isso aí já tá entregue. Tem uma pergunta muito boa aqui, Botas, que é o seguinte, é específico de um vertical. Quem perguntou foi o Guilherme. Ele quer saber se você tem na manga aí um exemplo da vertical de educação. E se você não tiver, você consegue imaginar agora, de uma maneira bem ilustrativa, hipotética, como é que poderia ser um AR voltado para o mercado de educação? Sabe que essa campanha que eu mostrei do Todinho, ele tinha... não era totalmente voltado para o mercado de educação, mas ele tinha esse objetivo de educar as crianças. Então, uma das coisas que a gente chegou a trabalhar com a PepsiCo era criar
um livro através de realidade aumentada. Então, imagina que você crie toda o cenário da história dentro da realidade aumentada, onde a criança ela é o personagem dessa história. Então, é uma forma aí de você brincar, né? Ao mesmo tempo que você brinca com a criança, você acaba educando através da leitura e, o melhor de tudo, customizado com a sua cara. Então, acho que é um bom exemplo de como trabalhar em educação. Sim, e você sabe que quando chegou a pergunta do Guilherme, uma das referências que vieram bem fortes na minha cabeça são esses filtros em que vem as perguntas e você escolhe a opção, sabe? Você inclina a cabeça para um lado ou para o outro, para você ter uma opção. Então, eu já fiquei brisando aqui, projetando sei lá, um player que quer ajudar no Enem, ou que seja um pré-vestibular, sabe? E com uma linguagem mais jovem, divertida, mas que ao mesmo tempo a pauta é a educação. Então, eu acho que tem várias interfaces gamificadas, né, dentro do AR que podem ajudar a passar um conteúdo que é super sério, que é super denso, mas de uma maneira mais leve, mais descontraída, mais bacana. Então, eu vejo também uma mistura possível nesse sentido de você aplicar simulado, você testar perguntas, você conectar com outras pessoas do tipo, qual é a pergunta que pode cair na prova? E você espera a tua audiência responder e coisas desse tipo, né? É verdade. Então, dando uma brisada aqui. Vivian perguntou o seguinte, alguns clientes... isso tem até a ver com o que eu falei agora. A Vivian falou o seguinte, alguns clientes acham que AR é só para público jovem. É isso mesmo? Tem acho, obviamente, como toda plataforma nova, o público mais jovem sempre é o mais explorador, né? Então, sempre a tendência é que plataformas novas sejam usadas mais por um público mais jovem. Agora, o AR ele é tão simples de ser usado, né? Ele não requer muita experiência, você não precisa ser um heavy user mobile para você usar AR, porque é simplesmente apontar para o seu rosto. Então, pensando como eu falei, né, numa solução funcional, se você conseguir descobrir uma solução de AR, uma solução para algum problema de um público mais velho que o AR consiga resolver, provavelmente esse público vai usar, não por causa que vou usar realidade aumentada. Não, o público não precisa nem saber o que é realidade aumentada para você usar. Precisa saber apontar uma câmera para o seu rosto, né? Ou para um ambiente. Demais. A Mel perguntou o seguinte, também muito boa pergunta, eu ouço isso várias vezes. Como mensurar o resultado de AR? Eu entendo que toda campanha, ela parte do princípio de que ela precisa provar sucesso, né? Então, toda campanha tem os seus KPIs. Se a gente recortar só o AR dentro daquela campanha, que tipo de resultado a gente pode medir? Dá para medir? E se sim, qual? Então, a gente tem no próprio Spark Hub, né, que é onde você gerencia os filtros que você faz upload, você tem ali já alguns números de uso do filtro, né, do efeito. Então, você tem impressões, né, quantas pessoas abriram aquele filtro, quantas pessoas capturaram, né, então fotografaram, e quantas pessoas, enfim, utilizaram. Tem mais alguns números que eu não estou lembrando de cabeça agora, mas com relação ao filtro, é isso que você consegue usar. Agora, obviamente, você tem do outro lado, na outra ponta, o teu objetivo de campanha, que você pode aí ver como que essa experiência AR mudou a sua curva de venda, a sua curva, né, como eu mencionei antes, o Brand Lift pode ser muito bem usado para você ver como que o AR funcionou ou não dentro da sua campanha. Mas para resultados do filtro mesmo, é um filtro de usabilidade ali, de números, tanto de capturas do efeito e de aberturas da tela, né? Perfeito.
Eu vou apertar uma pergunta minha aqui no meio desse rolê, que eu acho que você foi já levantando algumas lebres aqui e ali, mas acho que vale deixar super claro. Eu ouço também esse tipo de provocação, e AR, como você falou, aponta para o futuro, né? Então, muitas vezes é visto como aquela execução pioneira, a coisa que fala mais sobre inovação dentro de uma campanha, né? E fica, às vezes, uma impressão de que AR é para pouca gente. AR é uma coisa bem nichada, não massiva, né? Eu queria que você contasse um pouco a abrangência que a AR tem hoje, entendendo que celular está na mão de todo mundo e de que as máquinas hoje já performam melhor. Então, eu queria ouvir de você se existe mesmo um recorte para o uso de AR ou se ele é para todo mundo como uma campanha convencional. Acho que essa pandemia, ela veio justamente para mostrar que o AR, ele é super popular, né? Então, você pode... se você conseguir... Às vezes a gente está usando realidade aumentada e nem percebe. Então, quando você usa uma plataforma de live, como Zoom, como BlueJeans, né, e outras, o próprio Room do Facebook, e você adiciona um fundo na sua conversa, você já está usando realidade aumentada, né? Então, a realidade aumentada está presente em muitas plataformas que você, às vezes, não identifica que é realidade aumentada, mas sim, aquilo é realidade aumentada. Então, onde tem uma câmera, por onde você estiver usando uma câmera, provavelmente existe algum elemento de realidade aumentada que você está usando. Uma amiga minha disse o seguinte, que toda câmera devia ter esse efeito do Spark, tem presente no Spark, que é o de melhorar a pele. Ela falou que deveria ser default, assim, já para qualquer câmera, já abre com esse lifting da pele. Eu acho que o futuro passa por isso mesmo, viu, cara? Botas, cara, infelizmente chegamos no tempo aqui. Eu adoraria passar o resto do dia aqui falando sobre essas projeções do que pode vir e do que a gente já consegue construir hoje. Acho que o conteúdo que você entregou hoje faz a gente perceber que essa execução é possível na realidade de agora. Acho que é super funcional, é super plugável em qualquer realidade de marca. Acho que ajuda muito nesse contexto, como a gente falou, né? De agora em que a gente cria uma aproximação, cria uma presença, cria uma experiência, mesmo que as pessoas não possam ir numa loja, mesmo que as pessoas não estejam encostadas num balcão propriamente dito, né? E não estejam disponíveis para uma vivência fora de casa ou em espaços com mais pessoas. Então, eu acho que tem muita vantagem da gente explorar esse momento agora, seja para a gente trazer um resultado imediato, quanto para a gente ficar mais versado nisso que certamente vai aparecer no nosso futuro da comunicação, né? Então, eu te agradeço pra caramba, cara. Acho que essa foi uma sessão muito inspiradora, foi super legal. Quem não conseguiu vir, amigos nossos que a gente sabe que queria estar na audiência, não consegue, por favor, conte que isso vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar link. Queria pedir, por favor, na audiência, que vocês contribuam com a gente com feedback super honesto, tá? Feedback para a gente é uma bênção, porque a partir da opinião de vocês a gente consegue melhorar mais e mais. Entender o que foi bacana e entender o que faltou, o que não foi tão legal, para a gente sempre ir apertando os nossos parafusos aqui. Então, por favor, respondam à pesquisa e fiquem ligados, porque um outro Agency Talks vai pintar logo mais no futuro aí, para uma nova sessão, um novo assunto, com outros convidados, e a gente se vê logo mais. Botas, dá tchau para a galera. Falou, galera. Obrigado pela audiência aí. E tchau, gente. A gente se vê num futuro muito, muito próximo. Fiquem bem, cuidem-se de vocês, dos outros e também da cabeça, tá? Divirtam-se. Beijão, até a próxima.